Você já pensou por que você se veste do jeito que você se veste? Isso te parece importante? A roupa que escolhemos para trabalhar é a mesma que escolhemos para ficar em casa? E os que não saem de casa para trabalhar, precisam se arrumar? O nosso estado mental interfere na forma como nos vestimos? E como nos vestimos interfere em nosso estado mental? Esse ano, sentimos a necessidade de contratar o serviço de uma personal stylist, a querida Fernanda Borges, da Corduí. E hoje vamos conversar sobre como foi essa experiência e tentar responder essas perguntas que temos certeza de que não são só nossas. Afinal, as roupas são nossa segunda pele, que protegem, comunicam e fazem contato com o mundo externo. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos em nossas vidas. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins. E esse é o Desculpa o Áudio Longo. E a gente tá aqui no finalzinho do ano, gravando um dos nossos últimos episódios. E eu já quero dizer que quem quiser fazer o curso de Teorias e Técnicas Psicanalíticas do IEP, já tá aí com as inscrições abertas pro ano que vem. Não percam, vale muito a pena. Vocês já estão, assim, cansados de nos ouvir falando do IEP em todos os episódios. O IEP tá sendo aí super parceiro aqui com a gente. E é um instituto que eu confio muito. Eu fiz a minha pós-graduação lá, que é essa, né, de Teorias e Técnicas Psicanalíticas. Quem quiser e tiver interesse, entra lá no @iep_rp ou no www.ieprp.com.br. Isso. Uma coisa legal que nem todo mundo sabe é que quem não consegue fazer a pós-graduação, porque são 2 anos, dá para fazer como curso de extensão também. Então, se você quiser fazer só Freud, só Winnicott, ou mesmo ir fazendo a pós por partes, é possível. Então, você faz lá um módulo de Freud. Aí, depois, no outro ano, você consegue fazer o módulo de Winnicott. Não faz tudo ao mesmo tempo. É possível. Claro que a pós, ela é feita de uma forma que faz todo sentido, que é você vai primeiro ver ali Freud, aí depois começa Klein, depois Winnicott. Então, isso também faz muita diferença, porque você vai acompanhando o estudo dos autores de forma sistematizada. E isso faz muito sentido para nossa capacidade de pensar, para conectar, né? Então, acho que é um curso que vale muito a pena. Sim. Vocês que estão ouvindo a gente falando do IEP de um tempo pra cá, a gente deve ter cansado de ouvir a gente falar o tanto que a gente confia, que é uma instituição séria, cuidadosa. Então, entre em contato com eles. Tem outros cursos, não só esse. Tem várias outras coisas que o IEP oferece. Vale a pena a gente cuidar da nossa formação assim. E aí já vamos sonhando pro ano que vem, né? Sim. E nós estamos aqui num espaço diferente, como vocês podem ter percebido. E a gente tem uma convidada muito especial pra gente aqui hoje conosco, né? Obrigada. Fer, no tempo de um áudio, conta pra nós. Quem é você? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Me senti honrada de estar aqui, poder participar e falar com os ouvintes de vocês também. Eu sou a Fernanda Borges. Eu tenho uma história antes da loja, antes de trabalhar com moda. Eu sou assistente social. Fiquei por longos 12 anos trabalhando como assistente social. E depois, em uma outra escolha para a minha vida, tomei um outro caminho e acabei escolhendo a moda. Todos os meus trabalhos, independente de onde passei, eu sempre procuro trabalhar de uma forma mais profunda e com a moda não é diferente, né? Então eu acabei estabelecendo um próprio método. Abri a loja, mas eu não queria que fosse apenas mais uma loja que comercializa roupas. Então, a partir disso, eu fui construindo uma forma de atendimento, uma forma de acolhimento às mulheres com relação à imagem e que ganhou um nome e que em breve será uma marca, que é o Vestir Ser, onde a gente considera antes e coloca primeiramente a pessoa no centro de tudo que nós fazemos com relação à moda e à imagem, para depois pensar a imagem externa dessa mulher. Com a loja, a gente atua já faz 10 anos, nós completamos 10 anos este ano, e também com a consultoria de imagem e o personal stylist, são duas coisas um pouco diferentes e no decorrer a gente pode falar um pouco mais. Sabe o que eu tava pensando aqui? Esse ano, agora, o ano que vai iniciar agora, eu vou ter de formada o tempo que você tinha quando eu te conheci. Não,
Olha só. Nossa, você falou que ficou 12 anos como assistente social, Foi, gente, eu fiquei 12 12 anos de formada agora, sabe? Assim, não sei, veio, foi um marco que veio na minha cabeça. Acho que é porque a gente falou recentemente que vão ser 12 anos de formada, alguma coisa assim. Aham. Foi uma conta que eu fiz. E é interessante, já tem um tempão, Já tem tempo. entendeu? Alguém a gente se conhece. É verdade. 2014, né? 2014. Isso. Só que vocês não estão falando aqui de onde vocês se Não. conhecem. Na verdade, eu conheci a Carol ainda como eu estava atuando como assistente social na residência multiprofissional na UFTM. Nós entramos juntas na turma, né? A especialização na área da infância e juventude. Eu não concluí, porque foi justamente trabalhando, né, atuando nesse momento, né? Na especialização, que eu acabei buscando um outro rumo, um novo sentido. Eu já era uma coisa muito do início da minha infância. Eu sempre gostei muito, sempre admirei muito as mulheres bem vestidas, as mulheres que se cuidavam. Do lado da família do meu pai era mais, do lado da família da minha mãe é bem assim o oposto. E eu gostava muito daquilo que eu via, o diferencial, né, de agir mesmo com a imagem dos dois lados da minha família. E isso me encantava. Então, quando eu fui para a especialização, eu falei, não, acho que agora é o momento. É agora que eu quero, porque aí você vai começando eu tenho um hiperfoco, né, a questão do hiperfoco, e eu já estava bastante envolvida nisso, e quando eu me envolvo muito em algo, eu acabo já me despedindo do outro. E aí acabei que fiz a escolha certa. Gostei bastante. E é muito legal, assim, muito legal na minha perspectiva, ter presenciado o comecinho, assim, da loja, do primeiro nome, tudo isso nascendo e etc. Como a gente tá aqui conversando sobre isso com muita profundidade mesmo, porque a gente já vem falando sobre isso com profundidade há algum tempo. Hoje, sabe, assim, tem um lugarzinho especial no meu coração. Sim. É um bebezinho lá, você vem acompanhando, né, porque hoje já... É um bebezinho de 10 anos. Isso, agora já... Eu conheci a Fer na primeira loja dela como cliente. Veio a sua mãe primeiro, né? Ela se tornou uma cliente muito especial, amiga, muito próxima ali. Aí você veio bem da primeira fase, que tinha um outro nome, né? A loja chamava Mince. E agora faz alguns meses que nós tivemos uma questão de marca, de registro de marca, e nós tivemos que mudar o nome. Mas a gente começou... ficamos 6 anos lá no Mercedes e aqui nesse novo endereço nós estamos há 4 anos. E aí vocês vieram conosco, que bom. E nesse processo de mudar de nome, vocês encontraram um nome com muito significado, né? Quer contar um pouco do significado desse nome? Faz parte realmente dessa proposta que eu tenho de trabalhar com a moda. Porque, na verdade, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, cada pessoa que vai se profissionalizar, que vai trabalhar na moda, busca algo com isso. E eu sei que, às vezes, de uma forma mais superficial, acaba que fica, mas moda é muito fútil, é uma questão, né, de futilidade, aparência não importa. E, na verdade, não é isso, porque depende do que cada um quer na moda. E eu sempre busquei realmente trabalhar essa parte mais complexa mesmo do vestir para a mulher. O que isso significa? Se arrumar, se adornar. E quando eu abri a loja, eu já tinha essa perspectiva, que seria nesse sentido o meu trabalho. O nome foi escolhido de uma forma muito carinhosa por uma amiga querida, a Paulinha, e a gente abraçou o nome, foi lindo naquele momento, a gente viveu ele até aqui, e é incrível, porque ele acabou perdendo um pouco o sentido inicial, e ele foi agregando mesmo as características, os adjetivos que o nosso trabalho, o nosso atendimento tem. Mas, como nós tivemos que mudar, não poderia ser qualquer nome, né? Tinha que ser um nome também recheado de significado. Como a gente atende as mulheres, ouve muito, tem muito essa questão da escuta, né? Na loja, antes de fazer a venda da roupa, a gente entende o que ela quer com aquela peça. Elas sempre retratam muito a questão atual da vida, né? Olha, tive bebê, meu corpo mudou, ou estou vindo de uma separação, agora o trabalho que eu assumi não tenho tempo mais de ir para academia, minha alimentação desregulou, estou com problema de saúde. A gente atende mulheres em todos os seus contextos, né? De mudanças, enfim. E às vezes tem realmente alguma insatisfação. E o nosso trabalho aqui é sempre buscar não o corpo para a gente vestir, mas a roupa que consiga vestir os corpos
que chegam até nós. Isso é o mais importante. Quando a cliente chega e fala, olha, mas o meu corpo, eu falo, não, deixa eu ver se eu consigo te atender com a modelagem, porque eu acho que é o mais importante, que a gente tenha essa visão. Eu tenho esse trabalho de curadoria, então eu sempre analiso modelagem para entender se eu vou conseguir atender essa mulher, que é o perfil da Cordui. Então, dentro disso, diante disso, eu falo para elas, às vezes tem algumas questões diante do espelho, né, não gosta de alguma coisa, e isso, gente, não está envolvido, momento algum, com numeração, peso, nada disso, altura, não é mesmo, vai muito além. Então, diante disso, eu sempre falo para elas, bom, nós temos uma festa sábado, a gente precisa vestir esse corpo de hoje, bora buscar essa roupa, eu preciso te atender com a modelagem que vai vestir o corpo de agora, e não um corpo que às vezes, vou começar de novo a academia, quero perder peso, quero ganhar peso. Eu falo, nós precisamos vestir porque a vida tá acontecendo, né? Tem os aniversários, as comemorações, as premiações para receber, então nós vamos precisar de vestir esse corpo de hoje. Então, dentro disso, eu falei, poxa, é tão forte isso que eu falo, bora vestir esse corpo de agora para viver. E aí o nome Cordui é uma abreviação que, na verdade, na tradução, gente, não é isso, mas a gente abreviou para dar certo, para ficar boa a pronúncia, mas recheado de sentidos. Então, Cordui é a abreviação meio assim arranjada de corpo de hoje, que em francês é Le Corps d'aujourd'hui. Fazendo essa abreviação para o português, Cordui. Faz tanto sentido, Fer, com você, com a sua história, com o que a gente acredita. Acho que não é à toa, né, que assim, a gente fez esse ano inteiro junto com você e pensou em você para estar com a gente, porque como é forte, né, assim, quantas e quantas e quantas vezes eu já fui em loja e experimentei roupa, e aí é aquela coisa, ou que vem da gente, ou que vem da vendedora, da dona da loja, né? De dizer, não, mas até lá você tem um tempinho, você vai emagrecer, é só dar uma seguradinha, né? Então não pensa nisso, você compra agora, mas daqui a um mês você vai perder seu peso, você vai conseguir, né? Então, assim, é tão uma outra perspectiva essa, né? De vamos vestir você hoje. E honesta. Valorizar o hoje, a verdade, do corpo de hoje. Uma perspectiva honesta, verdadeira, né? Eu fiquei lembrando muito de uma cena, de uma série que a gente ama, que chama Fleabag. Que elas estão lá no salão de beleza, no cabeleireiro. E eu não vou saber descrever exatamente as falas ali, mas é uma cena, assim, que mexeu profundamente, acho que mexe com qualquer mulher. Porque o que acontece é que uma cortou o cabelo e ficou muito esquisito. E elas vão lá e, não sei se é o cabeleireiro ou alguém lá do salão, fala assim, não, mas cabelo cresce, isso não é importante. E aí tem todo um discurso maravilhoso de por que isso importa. Importa porque a gente comunica de alguma forma, e você também ficar segura do que você tem. É claro que o cabelo cresce, né? Mas você ter segurança do que você tá ali, de como você tá ali, faz muita diferença na sua postura com as pessoas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, que primeiro, que a cena é maravilhosa, a série é maravilhosa, assistam Fleabag, mas mais que isso, pensa se a aparência importa, importa como? E importa por quê? Né? Eu acho que essa é uma pergunta importante. É muito importante. Assim, na verdade, a gente precisa colocar as coisas nos seus lugares. Eu acho que quando a gente vai para extremos, é que a gente tem alguns problemas com isso, né? É importante a gente se sentir seguro, se cuidar, estar preparado com a nossa aparência. Mas quando isso se torna regra, ou se torna pesado, ou principalmente quando nós temos que nos tornar um personagem, aí sim, é onde a gente não passa a verdade e a gente também não consegue sustentar isso, né? Porque não é o ser, vestir ser, é vestir performar. Sim. Mas o que importa tanto, primeiro, para nós mesmos, porque isso precisa estar definido e bem construído diante daquilo que é importante para eu sozinha no meu quarto, olhar no espelho, me enxergar e querer me enxergar, né, e querer buscar essa imagem que me traga segurança, alegria, enfim. Mas também é uma preocupação com o outro, porque a gente vai chegar, é o que é dito muito sempre, isso é uma verdade, nós temos 3 segundos antes de abrir a boca para que as pessoas façam uma análise nossa. Se isso é justo? Acho que não é justo, ninguém te avalia antes de você se apresentar e conseguir falar. Mas é real, acontece. Então a gente pode olhar para o se vestir, para se cuidar e olhar para a imagem como uma ferramenta. Quando a gente coloca ela no lugar de ferramenta, a gente fala não. Como a gente lê um livro, como a gente busca um filme, como a gente faz cursos, são ferramentas e aportes que a gente busca para atuar no nosso dia a dia, para a gente atender melhor, né, o nosso paciente, ou, no meu caso, as clientes. Então, da mesma forma, eu vou buscar a minha imagem, trabalhar ela para além de uma questão individual, que eu busco para mim antes, mas também me preocupando com o outro. Porque, de repente, a pessoa não vai ter
tempo de ter um momento maior comigo, mas visualmente ela já vai conseguir perceber, como por exemplo, tem pessoas que não gostam de cores, gostam de trabalhar tons mais neutros, mais fechados, quer dizer que ela é uma pessoa, ela é uma pessoa que não se comunica, não é uma pessoa extrovertida? Não, nem sempre, mas geralmente o nosso olhar tende a pensar isso, do que quando você vê uma pessoa com estampa, mais expansiva, colorida, né? Então assim, se a gente considerar que nós fazemos alguns julgamentos, né, pré-julgamentos a partir da imagem, então se eu tenho essa força de saber, de controlar o que de repente o outro em 3 segundos vai avaliar sobre mim, então eu tenho controle. Eu tenho o controle de entender o que eu quero passar. Então, a imagem importa tanto numa questão individual quanto também coletiva, né? Por quem vai nos receber, vai nos acompanhar e vai poder nos compreender através daquela linguagem silenciosa. A imagem é uma linguagem silenciosa. E sabe o que eu acho, Fer? Você falou uma coisa que é interessante. Acho que o problema tá nos extremos mesmo. Sim. Eu tava falando pra Carol que eu comecei a assistir o Conto da Aia, que é uma série que vem de um livro. Sim. Vem de um livro. Já há muitos anos falam pra eu assistir e nunca assisti, peguei pra assistir essa semana. E uma das primeiras coisas que tiram de você quando você tá num sistema ditatorial, um sistema de opressão, é a sua subjetividade. E aí na série, as mulheres têm funções específicas. Então as aias usam uma roupa vermelha, tampam o cabelo, tampam o rosto, uma roupa séria, fechada. As mulheres, que são as esposas, usam vestidos que todas usam o mesmo modelo. É igual para todas. Padrão. Cor. Então, assim, você visualiza o quanto que a subjetividade que aparece na nossa aparência, lá também tira-se o nome, elas perdem o nome. O tanto que isso importa. Nesse extremo, você olha e fala, gente, que estranho não ter a subjetividade, né? Mesmo, por exemplo, eu e a Carol, que foi uma coisa muito importante no nosso trabalho com você. A gente disse, não abrimos mão dos nossos cachos, queremos nossos cachos. Ainda assim, a Carol tem um tipo de cacho, eu tenho um tipo de cacho, né? Os cachos são diferentes. Então, essa subjetividade, ela tá presente no vestir, nesse vestir ser. Nessa comunicação, né? A gente faz isso desde a escola. A escola é um ótimo exemplo, porque existe um uniforme, mas o jeito de vestir o uniforme não é igual para todas as pessoas. Acho que nem só para mulheres. Acho que a mulher tem um pouco mais disso, mas mesmo o homem tem algumas coisas que podem ser mais diferentes também. Mas você vai vestir a blusa com uma calça jeans. Que tipo de calça jeans? Você vai pôr tênis, vai pôr sandália, vai pôr que acessório no cabelo, vai usar acessório, não vai usar acessório. A gente busca jeito de comunicar da gente, mesmo quando existe um uniforme. Exato. Né, assim, o que é horrível no conto da Aia, porque isso é perdido por completo. Então se perde identidade mesmo, se perde comunicação, né? Uhum. E é preciso ter esse controle em mãos. Você tocou nessa questão, né, dos cachos, e eu sempre trabalho muito nesse sentido, né, de uma forma mais respeitosa, buscando tudo bem se um dia a gente quiser uma escova, um penteado diferente. Hoje eu estou cacheada, mas por que eu penso muito assim, de a gente realmente ter uma liberdade? O uniforme, por exemplo, ele realmente tá ali, é um dress code de pessoas que estão ou trabalhando numa empresa ou numa escola. A gente olha para um policial militar, a gente vê a farda, vê geralmente o pessoal que trabalha na saúde, ali com o jaleco, o branco. Isso são questões extremamente importantes para a gente também fazer essas separações e definições, e ambiente de trabalho é uma coisa, né? Uhum. Mas o que eu penso? Também o extremo, quando eu não posso usar. Se eu tenho contratos invisíveis, como, por exemplo, o meu cabelo liso, e eu não posso cacheá-lo porque, de repente, não vou agradar aquela minha comunidade que tem cabelos lisos, elas vão achar que eu estou contrariando. Eu não posso chegar nesse extremo de não poder ter a liberdade de hoje querer usar meu cabelo assim. Uhum. Então, o que eu discuto muito tem que ser a partir de uma questão muito individual minha. Não faço, tenho a preferência de usá-lo natural, sempre natural. Até a gente conversou bastante sobre uma postagem, né? Porque a moda tem dessas, ela traz algumas armadilhas e às vezes para nos engessar com um discurso bonito de que não é a liberdade, agora vamos ser todo mundo natural, vamos para cá, mas é porque ela já tá precisando trazer uma coisa nova, ela já precisa de uma dopamina para que as pessoas comprem aquilo como ideia, num sentido assim, de que ela dita na passarela e depois aquilo se massifica e quando é fé, tá quase que todo mundo e quem não tá usando aquilo tá fora. Independente de ser algo natural nosso, eu acho que é importante a gente avaliar a nossa liberdade, até que ponto realmente eu vou usar aquilo, porque está aí, que
foi colocado, que agora é o que está em auge, né, em alta, até que ponto eu tenho liberdade de dizer sim ou não, assim eu quero, assim eu não quero. Só para as pessoas entenderem, né, Fer, esse post dizia sobre a tendência atual ter cabelo cacheado. Isso. Mas mais bagunçado, volumoso, com frizz. Aí eu mandei pra Fer, né, porque eu vi, identifiquei, e a Fer trouxe esse discurso que é muito interessante, porque senão só muda o lado, né? Antes tinha que ser alisado. Agora tem que ser cacheado. Sim. E aí eu gosto desse equilíbrio, sabe? Hoje eu quero cacheado, hoje eu quero liso. E tá tudo bem, eu não tô contrariando, eu não tenho acordos com ninguém. Eu sinceramente, realmente sou eu quem dito o que eu vou usar. E até pra uma cresce, não só hoje eu quero assim, amanhã eu quero desse outro jeito, o que é muito legítimo, mas eu gosto desse jeito e você gosta de outro. E não tem uma mais certa que a outra, né? Tem uma liberdade também na diferença com o outro. Exatamente. E infelizmente, principalmente na consultoria de imagem, tem muito isso. A gente desconstrói, eu tento desconstruir bastante coisas, porque ao longo do tempo, e principalmente depois da pandemia, veio muito essa ideia de que para a mulher ser respeitada, ela precisa arrumar o cabelo dessa forma, ela precisa vestir blazer. Obviamente que as peças têm história, o blazer, ele é, inclusive, uma peça, é uma assinatura de estilo, eu gosto muito do blazer, mas não no propósito o qual ele foi lançado lá no passado, na década de 30, disse que a Coco Chanel, que trouxe o blazer para o guarda-roupa feminino, porque é uma época que as mulheres foram para o mercado, a partir da Revolução Industrial, e elas trabalhavam com muitos homens, e aí precisou incorporar o blazer para que a mulher tivesse ali uma postura um pouco mais rígida e pudesse ser mais aceita e mais vista num pouco mais grau de igualdade. Então eu acho que agora já não é momento disso mais. Eu acho que a gente pode vestir o blazer e se sentir feminina. Eu acho que não precisa ser sempre o blazer, a gente tem outras terceiras peças para usar, mas quando a gente leva isso para um extremo, aí também fica pesado, também se torna ditatorial. Então eu deixo muito livre sempre com as clientes para dizer o que você quer hoje, como você se sente à vontade, o que você quer com isso, porque tem pilares que sustentam o nosso trabalho, e aí a gente vai conversando mais um pouquinho sobre isso. E é uma mistura, porque assim, a gente disse, neste momento da nossa vida a gente não quer alisar o cabelo. Pode ser que isso mude, por exemplo, festa, dependendo do evento que eu vou, eu quero. Eu prefiro alisar, mesmo que seja para fazer o cacho babyliss, porque talvez vai me dar uma garantia na festa dele ficar no lugar por mais tempo. Tem penteado que pede mais. O que não quer dizer que a gente não ficou muito interessada em algo muito diferente, que mudou muito a nossa imagem, e que as pessoas falam muito pra gente, que são os penteados. A gente nem pensava nisso. A gente era só cabelo solto. Não tinha nada além disso, cabelo solto. E esse ano a gente diversificou muito isso. Que faz sentido, porque assim, não quero alisar. Não quero penteado. Sim. Aí também não tem abertura pro diferente, pra ter essa mistura, né? Então, e é uma oportunidade. Hoje eu penso, gente, tem horas que eu penso, eu posso eu mesma me arrumar pra uma festa, porque eu nunca imaginei que eu daria conta de fazer, tipo, coque, né, penteados, assim. Fazer a variação, né? Que é possível e que a gente fica mais corajosa, porque a gente levou pra nossa vida pessoal o que a gente tá aprendendo, não só pro podcast. Sim. Até porque se ficaria até meio psicótico mesmo, assim, né? Meio cindido, assim. É só no podcast que a gente vai pensar nisso e esqueço completamente tudo que a gente conversa no resto da vida. Não é assim que acontece. E poder explorar até essa coisa do cabelo cacheado, assim, né? A nossa geração é uma geração que viveu isso do vídeo no inverso, né? De que o certo é ter o cabelo liso. E pensar que o cabelo cacheado também é versátil, sabe? Também pode ter opções de penteado, a gente pode fazer coisas com ele continua sendo cacheado, não tem química e tal. É muito legal. Libera, inclusive, pra querer alisar em algum momento. Porque eu alisar, não fica... Eu tenho que alisar porque esse é o certo e só assim eu vou ficar bonita. Alisar vira outra possibilidade. Exato. Sabe? É legal olhar dessa outra forma. Você acabou trazendo isso que eu falei no início, Carol. É a gente olhar pra construção da nossa imagem, do que a gente pode fazer, de tantas diversidades que nós temos, e eu vou usar isso como uma ferramenta a meu favor. Hoje, e para essa ocasião, vai ser melhor. Olha, eu sei que nós temos vários cabelos lisos, vários cacheados, é como você disse, o seu é diferente da Carol, o meu liso é diferente das minhas irmãs, nós somos, né, dos mesmos pais e muda, tem a diferença, mas é eu utilizar todas essas ferramentas para, além de trazer uma praticidade, para me deixar bem, para que eu possa me sentir feliz. Hoje, com a vida corrida, isso é muito importante, porque nem sempre vai ser fácil deixar um cabelo que não é liso nem enrolado, que às vezes é o meu caso.
Nem sempre ele tá ali coordenado. Tem dia que ele, meu Deus, me prega a peça, eu atraso. Então, assim, tem coisas que deixam ele mais prático, que não vai me atrapalhar e que eu acho bonito. Mas tem momentos que eu vou conseguir ter mais tempo para deixar ele do jeito que eu gosto. Então, acho que é trazer isso mesmo, assim, para resolver. E sempre pensando, primeiramente é no individual, o que aquilo vai ser para você, e para o coletivo. E não fazer acordos e tratados e coisas que a gente não vai conseguir cumprir. Porque na consultoria tem muito isso. A gente atende no ambiente de loja mulheres que passaram pela consultoria de imagem e não se identificam com aquele guarda-roupa, porque infelizmente, às vezes o profissional que atendeu, ele imprimiu nela o que ela gosta, o que para ela significa beleza, belo, prático, né, importante de usar. Então ela chega e fala, olha, às vezes ela até faz compra na loja, acompanhada pelo profissional. A gente percebe ali que não está tendo muita coerência entre a roupa e às vezes o que a cliente está querendo, mas enfim, a gente não está naquele momento como consultor, né? Mas depois, atendendo em outros momentos, a gente percebe que aquela compra não foi prazerosa, porque ela não estava conseguindo passar o que de fato ela é, imprimir quem ela é, mas sim um desejo da consultora. Isso acontece muito, sabe? Às vezes, porque justamente por conta das regras, por conta das teorias que estão à frente do ser. E é isso que a gente trabalha. Tem diferença, Fer, do consultor de imagem com o personal stylist? Sim. Tem? Qual que é a diferença? A consultoria de imagem, vou falar de uma forma bem prática, ela é mais profunda, no sentido de que é um acompanhamento para você, de fato, viver a vida no trabalho, nas suas relações, no seu dia a dia. A gente faz um aprofundamento, tem uma análise com várias etapas, aquele reconhecimento, né, do que você mais gosta, os lugares que você frequenta. Então, é mais profundo, é uma análise assim para que você possa realmente facilitar o seu processo de vestir dentro dos ambientes que você circula, no seu dia a dia, na sua vida. O personal stylist é um pouco mais pontual. Olha, eu tenho um congresso, vou participar, são 3 dias, esse é o evento, esse é o tema, eu preciso me vestir adequadamente para esses temas, eu vou ocupar tal espaço. Então, a gente faz ali aquela adequação mais rápida para aqueles momentos mais pontuais. Aí a gente não vai estar ali. Às vezes a gente entra num guarda-roupa, outro para poder ver se tem uma peça que a gente pode utilizar ou não. Mas a consultoria, a gente vai bem mais a fundo. E eu digo, a consultoria, ela traz conhecimento. Autoconhecimento, não me arrisco a dizer, porque eu acho algo muito mais profundo, mais subjetivo. Mas você vai se conhecer mais, o que você mais gosta, o que de fato mais te agrada, por que você comprou uma peça errada. A gente vai ter mais momentos juntos, mais etapas, do que o personal stylist, que é mais pontual, sabe? É bem assim o que faz quando é um profissional que vai atuar num filme, né? Um personal stylist. Ele vai construir um personagem para aquele momento do filme, né? Para um evento, enfim. É mais passageiro. O personal stylist vai ajudar a pessoa com uma performance específica, né? A gente até fala bastante sobre isso de estar sempre performando, né? Sim. Não no sentido de falseamento só, assim, mas no sentido de o que eu vou fazer ali, o que eu vou comunicar ali e tudo mais. E eu entendo que isso que você está falando da consultoria conversa muito com o que a gente vem falando muito no podcast também, sobre isso de poder ser verdadeiro. Sabe? Da pessoa poder também estar em contato com a própria verdade, de quem tá ali acompanhando ela, também poder estar sensível a isso e tolerar e aceitar e viver junto àquela verdade daquela pessoa e não vir com um monte de teoria pronta para pôr em cima daquele indivíduo. E isso é muito o que a gente tá falando em relação à psicanálise também. Claro que também existem várias teorias, e eu tenho certeza de que na consultoria tem várias teorias também, porque não é uma coisa só solta e pronto, acabou dos achômetros que a gente vive tendo a respeito de tudo, né? Então precisa da teoria para fundamentar o que você tá fazendo ali, precisa estudar, enfim. A técnica, né? Exatamente, tem teoria, tem técnica, tem jeito de pensar o mundo, inclusive, né? E pensar por que eu tô fazendo isso, mas isso não passa na frente da verdade do outro. Pelo contrário, isso vem como jeito de acessar a verdade do outro. Eu achei isso tão interessante porque a gente tem falado muito isso no podcast em relação à psicanálise. Sempre foi uma coisa muito verdadeira pra nós, mas acho que as coisas que a gente tem estudado mais, que a gente tem discutido, tem deixado isso bem fresquinho na nossa cabeça, né? E é legal ver isso em outras. A gente sempre, toda vez que a gente faz essas interfaces com outras áreas, isso acontece, sabe? E é legal ver isso em outros lugares, assim. Isso não é da psicanálise, isso é do contato humano, né? Como é muito mais rico quando as pessoas conseguem estar perto da verdade umas das outras, né? E não ficar chunchando a própria verdade no outro, né? Assim, eu acho que isso é muito bonito. E não se sustenta, se não for a verdade. Sim, né? Não dá conta, Não né? se sustenta. E assim, eu consigo
dizer e afirmar, porque são 10 anos trabalhando com isso. E recebo mulheres que falam, Fer, passei pelo processo, mas não me identifico com nada que tá naquele guarda-roupa, não consigo. São várias as histórias, mas a gente teve o caso de uma profissional que tinha uma sociedade e assim, nessa sociedade, elas eram amigas e a pessoa sempre tentou passar para ela, olha, você tem que se vestir assim pra gente participar dos eventos da empresa, você não pode usar essa roupa tão informal, não pode ser tão casual. E aí tinha um evento específico e a gente foi fazer ali aquele momento de vestir. E ela comprou uma peça na loja que realmente é linda, mas não tinha a ver com a identidade dela. Passado alguns anos, ela retornou e numa conversa, num outro momento de compra, ela fez, nunca mais eu usei aquela peça. E isso mexe muito comigo, sabe? Isso é uma coisa que na hora eu já quero, vamos resolver, porque você não pode levar uma peça e deixá-la no guarda-roupa. É um investimento que a pessoa faz, né? Além do que, aquela peça não pertence ali ao conjunto de peças que ela usa para demonstrar ao mundo quem ela é. E eu falei, você vai trazer essa peça, nós vamos customizar e colocar para você usar com seu tênis, com a sua rasteira, com o seu sapato baixo, porque realmente é uma peça para usar com salto e você não é mulher do salto. E ela, não, mas não acredito que dá. Eu falei, dá. E a gente tirou manga, a gente tirou no comprimento, nós colocamos alguns outros adereços, colocamos botões e deixamos ele muito mais casual, de acordo com o que é. E hoje a gente tem, ela permanece conosco, é uma confiança que se gera ali, né? Porque eu poderia ter ofertado outra peça. Ah, vamos comprar outra, né? Parecida, no mesmo segmento, mas que dê para você usar com seus sapatos. Não, naquele momento eu falei, traz ela aqui. É inadmissível uma peça lá dessa loja que você não use, a não ser que realmente não dê. Mas precisa ter verdade. E aí eu acho que às vezes a gente fica também mais tranquilo, porque é muito comum a gente se perguntar assim, mas eu não tô muito chique? Ai, mas se eu tiver muito chique, as pessoas vão ficar pensando mal de mim? Sei lá, vão achar que eu tô me achando, né? E eu acho que quando acha esse encaixe entre o vestir bem, achar o que te cabe, que cai bem, com o seu estilo, e uma pessoa do seu lado que vai sim te mostrar opções, que vai te valorizar, mas que também te respeita, eu acho que isso ajuda, né, você a se bancar mais também. Não que você tem que ser chique, mas o ser chique do seu jeito, né? O seu chique. O seu chique, Porque o chique, ele não quer dizer bolsa de marca, sapato de marca, ou exageros, ou talvez exageros, a depender de quem vai usar, né? Ou o não chique, né? Porque no caso dela era bancar o não chique. É isso. O casual. O casual, ela queria o casual. Mas é o que eu falo muito também, eu falo assim, esse é o... Assim, eu sempre cito, não vou citar um nome aleatório aqui. Ah, esse é o máximo da Thalita, esse é o máximo da Márcia. Eu sempre falo muito isso pra elas, quando eu boto ali um bracelete, um acessório a mais, ela olha, gosta, eu falo, esse é o seu máximo? Então esse é o seu máximo, vamos até aqui, não vamos botar o salto. Mas essa questão da preocupação, do estar além, o meu atendimento, ele tem um tripé, que é a adequação, o conforto, que são coisas que não dá pra abrir mão, a adequação, o conforto e a ocasião. Se a gente observa esses 3 pontos, a gente consegue muita coisa, porque eu preciso ouvir para onde você vai, né? Precisa ter uma questão de adequação, porque nós temos um dress code, não é assim também, me visto do jeito que eu quero, vou do jeito que eu quero. Vou de pijama pra festa. Vou de pijama pra festa. Então, isso ajuda muito nessa questão do estar chique, porque, por exemplo, se atender um caso, uma situação que é um coquetel, por exemplo, não vai receber uma premiação, o dress code geralmente, o dress code é um traje social completo, não é um traje gala. Mas eu tenho clientes que querem de traje gala, ela quer vestir gala, ela sustenta aquilo. E quando eu olho as fotos, eu falo, danada. Sustentou mesmo. Ela sustentou. E eu tentei ali falar, olha, não vamos botar tanto brilho, porque não é o caso. Às vezes o anfitrião, ele pode ficar um pouco recuado de receber. Não, mas eu gosto e vai dar certo, Fer, você vai dar certo. Porque ela realmente compreende aquilo. Só que tem uma coisa, quando as pessoas também têm aquela sensibilidade no olhar, ela nos vê naquele look e ela nunca vai achar que o outro está demais. Porque ela tá dela, vestido dela, não é mesmo? Então, é muito mais confortável até para quem vê, para quem veste, e você falar, não, eu vim de mim, né? O outro quer estar mais casual, ele quer estar com o sapato baixo, não quer o brilho, não quer a cor, mas eu estou de mim,
tô me respeitando, respeito o que me vê, porque ele também tá me olhando, ele tá me vendo assim, sabe, que eu, né, que eu gosto, que eu estou confortável, e é isso. A gente acaba tendo essas avaliações, ajuizadas, mas a gente não tem que estar como juízes no look do outro, né? A gente tem que, tá aí, a pessoa ela quis se vestir assim, né? Mas a adequação, o conforto e a ocasião são importantes. E isso dá pra balizar, dá pra equilibrar bastante o que a gente veste, sabe? Então é importante a gente ter isso como um foco. Eu vou estar para aquela ocasião, essa roupa é adequada, porque a adequação, ela é importante nesse momento, tanto para nós mesmos quanto respeitar também quem vai nos receber. É uma das nossas conversas no podcast, né? As meninas, vocês se preparam muito, se preocupam, preparam o texto, o tema, estudam. É importante a gente falar, olha, eu me cuidei também para que pudesse estar aqui para vocês oferecendo o meu melhor, também com a minha imagem. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Cida Fonseca e Castro, Daniela Landim, @doutorapriscila.psiquiatra, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, @nathbmelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Isso vem quando a gente decide colocar em vídeo, né? Sim. Demora um tempo ali da gente se dando conta. Os antigos que estão nos ouvindo vão lembrar que antigamente era só áudio. E aí a gente gravava. A gente não aparecia nem no Instagram, você lembra? Era raro ter imagem nossa, inclusive no próprio Instagram. Era tudo em áudio. Era um grande programa de rádio. Aí depois não começou a televisionado. ter vídeo, mas eram os vídeos, episódios gravados online. E aí quando a gente passou pro vídeo e gravação presencial, que a gente se deu conta que foi esse ano, né, que precisava desse cuidado a mais. E foi quando a gente se viu também nesse sentido, né? Viu cada uma a si mesma e uma a outra, e viu os convidados, e pôde ir pensando, né? Foi quando a gente começou a pensar isso em relação a como a gente ia se vestir no episódio que a gente fez presencial com convidados. Você lembra? Do lado do café e tal? Que a gente até veio aqui na feira e tudo mais. Já tinha algo passando pela nossa cabeça, mas aquilo materializou naquele momento. E depois é que a gente começou a pensar, não, mas peraí. A gente começou a preocupar com que roupa que a gente ia vestir, como é que a gente ia aparecer. E é interessante pensar, porque dá pra essa preocupação cair tanto num lugar de meio persecutório mesmo, assim, de que tá muito arrumado, ou qualquer coisa assim. E é claro que isso existe também, né? Mas também pode cair num lugar de como a gente pode comunicar um pouco mais, porque a imagem comunica, assim, não só a roupa, né? A imagem, tipo, desenhos comunicam. A gente é muito visual, o ser humano é muito visual. Quer um exemplo disso? A gente teve o evento do IEP, que você nos vestiu também. Que a gente depois ia pra jornada, que a gente também tava lá, toda de Cordui e de Her Borges. E aí foi muito legal. A gente chegou no sábado, porque o sábado foi o dia que a gente foi no IEP e depois foi na jornada de psicanálise. Aí a gente se trocou depois. Mas maquiagem e cabelo, a gente chegou no evento já com a maquiagem e o cabelo. Aí a gente chegou, aí uma das pessoas que tava falando assim: vocês estão muito bonitas, vocês estão prontíssimas pra gravar um podcast. Ela já associou. Ela associou. E aí a gente falou, é que a gente hoje, nós estamos enquanto Carol e Roberta aqui, mas daqui a pouco a gente vai enquanto podcast num outro evento. Olha só. E ela percebeu pelos nossos penteados, pela maquiagem, pelo jeito que a gente tava. Não tava nem com a roupa ainda. E ela associou nós duas juntas desse jeito, assim, com o podcast. Olha que coisa, né? Isso é um feedback muito, muito legal. Se tornou já uma identidade, né? Quando as pessoas verem. Fica leve pra elas e pra vocês também passa a ser algo assim que faz parte. Faz parte a gente
tá aqui assim, e é muito gostoso, e é importante levar para esse lado. Acho que a gente não precisa deixar algo tão enrijecido, sabe? Então eu sempre vou ter que estar assim. Não, vai ter os meus momentos que eu vou conseguir mais, às vezes um pouco menos, porque nem todo dia a gente quer. Eu mesma, trabalhando no ambiente de loja, reconheço que preciso. Até tem um momento também da minha história, porque quando eu vim do serviço social, eu tinha uma outra conduta de vestimenta. E não me preocupava tanto no sentido, né, de ter que montar looks sempre, todos os dias. Era aquele trabalho sempre mais assim, que eu tinha que fazer visita domiciliar, tinha que sair da rua, não era tão fácil. Mas sempre nessa tentativa mesmo de me cuidar para o outro que ia me receber, mas não totalmente diferente. O ambiente é o que eu falo da adequação e da ocasião, isso é importante. Mas levei isso para a loja. E no ambiente de loja não dava pra ser a mesma. Era outro contexto. Era outro contexto, outras pessoas, e me permitia algo a mais do que, né, às vezes trabalhando como assistente social. E um dia, exercendo um trabalho num outro ambiente privado que eu faço, uma instituição privada, alguém me apresentou para as mulheres. Falou, olha, a Fernanda, ela tem uma loja de roupas lindas, vão lá, eu tô encantada. E eu percebi, porque as pessoas têm os olhares já ali de avaliação. Peraí, mas se ela trabalha, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa, que um fragmento desse trabalho nela, né? As pessoas procuram isso. E quando olharam, não viram, porque eu realmente estava ali bem tranquila, no meu dia mais assim, o cabelo preso, do jeito que deu, sem maquiagem, correndo, mas era assim que eu me portava até dentro da loja. E eu vi que as pessoas não conseguiram associar. E a gente facilita a vida do outro quando ele consegue fazer essa associação, sabe? Com a nossa imagem. Né? E a minha também, né? E aí as pessoas, sim, com moda, mas o que você vende? E elas não conseguiram identificar. E eu, naquele momento, me deu um start. Eu falei, gente, eu podia ter facilitado a vida delas e a minha aqui. Se eu tivesse realmente com a minha imagem já, pelo menos, até com a roupa da loja, porque nem a roupa da loja eu usava. Eu ainda estava com as minhas roupas de antes de ter aberto a loja. Eu falei, não, a partir de hoje vai ser diferente. E aí, gente, o resultado ele vem. Porque é o que eu estou dizendo. O outro, ele vai te ler, já vai fazer aquela ligação, já vai compreender com que você trabalha. Até porque o perfil de roupa poderia ser um perfil esportivo, que não é o que eu vendo, o que eu tenho na loja. Ela já ia identificar, as pessoas que são esportivas iam querer, mas as que não são mais clássicas, gostam de uma roupa mais casual, já se identifica e fala, então eu vou lá, já economizo o tempo das pessoas. E aí sim, o resultado veio no sentido de as pessoas quererem conhecer e vir. E assim a gente percebe a mudança. Justamente por isso, vamos usar como uma ferramenta, né, a nossa imagem. Para além disso, porque ela compreende muito mais que ser uma ferramenta, eu falo sempre que tem uma questão muito individual e coletiva a imagem. A gente consegue encontrar os pontinhos dentro disso, desse todo, e fluir de uma forma gostosa, prazerosa, usar algo que a gente não tinha experimentado antes, porque achava que aquilo não ficava bom em mim, tem muito isso também. Poder brincar, né? Poder brincar, fazer disso uma coisa gostosa mesmo. E você quer experimentar uma coisa nova? E que a gente te garante que é gostosa. Opa! Eu quero. A Fer deu o gancho perfeito. Perfeito! Melhor impossível. Você já comeu E eu tô com fome, Olha, eu já comi no aniversário que você. Ele tava lá. Amei conhecer o trabalho. Mas agora o bobo frito, que é do nosso amigo AD, da Mari, tem outras pessoas junto com eles. Eles também estão fazendo no formato de barrinha. Olha. Não tinha, né? Agora tem barrinha também, porque fica prático às vezes pra você levar também. Tá ele facilitando a vida do outro. Exatamente. Exatamente. Às vezes E coloca na experimentar uma bolsa, coisa nova. né? É mais prático pra comer Sim. e tal. Pra quem não conhece, bobo frito é um docinho de banana e óleo de coco, somente. De São Tomé e Príncipe. E aí ele tá fazendo aqui, né, o AD, aqui em Ribeirão Preto, não Uberaba. E a gente tem tido essa oportunidade, assim, de oferecer para os nossos convidados conhecerem. Vamos comer? Opa. A gente tá fazendo campanha pra eles trazerem mais robô pra Uberaba. A Roberta, por enquanto, tá sendo a nossa sacoleira. Não, é bonito. Vamos comer, então. Ó, quem quiser pedir bobo frito, conhecer mais, é só entrar no @bobofrito.oficial no Instagram. Muito gostoso. Muito bom, né? Meu Deus, ó, tudo que é de banana pra mim tem meu coração. Amo. E esse saborzinho do óleo de coco, que delícia. Barriguinhas um pouquinho mais cheias. Uma coisa que eu sempre quero te perguntar é nem sei como falar, sistema,
jeito, esse nome que é cápsula. Ele é bem específico mesmo, de uma forma de organização para entrarem as coleções. As coleções que nós dividimos elas, né? Porque temos aí a questão da sazonalidade, temos primavera, verão, outono e inverno. E a gente faz isso de uma forma mais fragmentada, porque no nosso país nós não temos essas estações tão marcadas, né? Aqui é um país tropical, então às vezes a gente tem um inverno super quente, às vezes um inverno com dias bem frios. Então, como a gente tem sempre essas surpresas, nós fatiamos as nossas coleções em cápsulas, que são coleções menores, que a gente trabalha em espaços de tempo mais curtos. Por exemplo, uma cápsula nossa pode durar de 30 a 40 dias, é um pouco maior. Nós temos os drops, que aí são de 20, 15, 20, até 30 dias. São a forma da entrada das peças. O que tem um diferencial na Cordu e na minha forma de trabalho é a curadoria que eu faço das peças. Porque dentro dessas coleções surgem vários tipos de tendência, de coisas que vão usar muito, que vão vender muito. Mas eu tenho essa preocupação com a curadoria nas minhas cápsulas, que são nas coleções mais fatiadas, menores, de trazer aquilo que vai atender às ocasiões de uso das minhas clientes, né? E das clientes novas que vêm também, porque geralmente quem vem para a Cordu já vem ali entendendo como é o nosso trabalho, já vem em busca de algo para uma determinada ocasião que ela vai viver. Então a gente faz dessa forma, a curadoria é buscar as peças, como eu disse, eu me preocupo muito mais que essa modelagem atenda a mulher, que é perfil da loja, do que eu trazer aquela modelagem que é tendência agora, como por exemplo, às vezes, agora é mini saia, agora vai ser, de repente, muita estampa de bicho. Não, isso para mim não vai entrar, essa tendência não conta. Então eu faço a curadoria dentro do que um contexto maior da moda vai trazer. Aí ali eu faço a minha curadoria de acordo com quem é a minha cliente. Não trazer uma peça e falar agora você precisa usar, porque agora é o que está na moda. Não, eu vou lá e falo o que tem aqui que a minha cliente vai querer. Faz todo sentido com tudo que a gente veio conversando, né? Sobre essa coisa, sobre esse olhar personalizado, né? Individualizado para a sua cliente. É nesse sentido, é a roupa mesmo servindo a pessoa, e não o contrário. Aí, dentro disso, às vezes acontece, Fer, mas, por exemplo, você não atende uma grade maior, e isso envolve uma logística, envolve pessoas, envolve investimento. Hoje a gente consegue atender uma grade de numerações, que é o que tem para nossa realidade, de espaço, de mão de obra, de investimento, né? Então, assim, que fique muito claro isso também, dentro daquilo que eu consigo abarcar como grade que eu falo é de tamanhos, tá? De tamanhos mesmo de roupa. É dentro daquilo que eu vou conseguir atender bem de uma forma qualitativa. Obviamente que a gente gostaria, e se puder, e se houver essa conquista, a gente vai ampliar muito mais a nossa grade. Mas hoje a gente consegue atender aí do 38 ao 44, né? E aí dentro disso a gente faz um trabalho de que seja muito acessível para essa cliente, que seja de acordo com o que ela goste realmente, mas sempre nessa perspectiva de que a modelagem atenda a minha cliente, não que o corpo da cliente vai atender a modelagem que está lançada aí como tendência. Isso talvez acabe abarcando os outros trabalhos para além da loja, né? Que é a consultoria de imagem, que é o trabalho como personal e tudo mais, que as outras modelagens podem caber, mesmo que não caibam na loja, sabe? Nesse sentido de pensar o que você dá conta de abarcar. E eu acho isso tão importante também, sabe, Fer? A gente conseguir ser verdadeiro com o que a gente consegue. Também, do que ficar prometendo mundos e fundos e não dar conta de sustentar também, igual sustentar a roupa, dependendo da situação, né? E acontece, eu me sentia muito frustrada no início. Eu até fiz, porque se a gente erra uma coleção, uma cápsula, é um impacto muito grande, sabe? Ainda mais em tempos atuais, tem muitos serviços oferecidos. Obviamente que a gente tem as nossas peculiaridades no formato de atendimento, mas se a gente erra uma curadoria tentando, eu preciso atrair esse cliente, esse não, eu tenho isso muito definido, sabe? Até acaba sendo um pouco nichado mesmo, até para que eu não alimente expectativas em outras pessoas e eu não vou conseguir atender, que é isso que você colocou. Mas no momento a gente tentou, e aí a gente não tinha espaço, não tinha um bom atendimento e não conseguia também oferecer para a cliente uma diversidade muito grande. Porque aí não é só você aumentar sua grade e atender tamanhos maiores, por exemplo. Você precisa ter uma diversidade e que vai atender o gosto daquela cliente que vai chegar. Eu saio do meu mundinho de Cordu
e busco lojas que tenham minimamente um formato de atendimento que alcance o nosso para eu encaminhar essa mulher que chega aqui e não encontra a roupa aqui. Eu pego o telefone, eu ligo na loja, falo, você tem? Faço isso com sapato, faço isso com roupa, porque senão eu não costumo indicar só porque lá eu sei que tem o tamanho. Eu falo, olha, eu entendi o que você quer, eu acho que essa loja aqui vai atender a sua demanda. E aí, geralmente, É um super cuidado, né? É um Também. encaminhamento responsável. irresponsável. Eu converso com a dona. Eu chamo e falo, acabou de sair, ela vai chegar, ela precisa assim. Olha, Assim. a assistente social. Aham. Você encaminhamento, né? Por isso que eu falei que você faz parte da sua história, esse olhar também, Sim. né? Claro que isso não é ser assistente social, mas isso faz parte da Fernanda, da construção da Fernanda, né? Bom, então eu tô aqui na função chata do dia, né, da vez. de chamar o fim do episódio, que é a Caixa de Pandora. E a gente queria, Fer, te pedir para você dar sugestões, então, pra gente. O que você indica de qualquer coisa, tanto no sentido de indicação de pessoas, sei lá, livro, filme, música, página no Instagram, ou de dicas também de como a gente pode pensar isso nesse guarda-roupa. Não sei se a gente pode chamar, a gente tá até falando disso mais cedo, né? De um guarda-roupa inteligente, o que seria isso, né? Assim, ou de um guarda-roupa que funcione, que tipo de olhar a gente pode ter para nossas peças, assim. O que você nos sugere? Bom, pessoal, em tempos de Instagram, nós temos aí 6 dicas rápidas para como ter um guarda-roupa inteligente. Peças que não podem faltar no guarda-roupa da mulher elegante. E, pessoal, para começar um guarda-roupa funcional e que atenda às nossas demandas, a gente precisa se conhecer. Não tem como, né? Primeiramente, realmente, assim, entender o que eu gosto. Acontece muito o serviço de consultoria que fala, olha, traz aqui para nós quem é a sua atriz, cantora, enfim, alguém que é sua referência se vestir. E tem muitas pessoas que às vezes trazem, é igual você chegar no cabeleireiro, quero esse cabelo. Não, esse não vai sair no tom. Eu quero essa sobrancelha. Não vai sair, não é mesmo? Então é você, primeiramente, se conhecer, entender de fato o que funciona, né? Isso é algo muito importante. Traçar ali, o meu dia a dia é qual? O meu dia a dia vai permitir sapato de salto, vai permitir tênis, vai permitir uma roupa com manga, sem manga, qual tipo de tecido. Então, assim, uma das coisas mais importantes primeiro é falar o que tem muito no meu guarda-roupa que eu não uso. Aquilo realmente não faz parte do seu repertório de peças funcionais, não faz. Pode tirar aquilo dali, porque ele não vai pertencer, porque às vezes você comprou num momento que achou bonito em alguém, vestiu bem em alguém, mas se aquilo não faz sentido para sua rotina, para o seu cotidiano, até para o que você realmente gosta, e você só acha bonito quando tá na amiga, na mãe, na irmã, ou na arara da loja, ou quando a vendedora indicou e contou uma história, não faz sentido. É importante ter isso em mente. Se conhecer primeiro, e com muita tranquilidade, com testes, e eu digo ir na loja, experimentar, colocar a roupa, ver se aquilo vai funcionar de fato e realmente vai te agradar, né, ali na frente do espelho naquele momento, e se ela vai ser uma peça flexível. Porque o interessante hoje, que eu falo muito, até quando você traz, o que você indica, né, às vezes, no Instagram eu costumo trabalhar muito isso. E não faz muito sentido para mim gravar vídeo se eu não conseguir desconstruir a roupa e mostrar pelo menos umas 3 ou 4 formas de uso. Dar ali uma funcionalidade para ela. Acontece. De às vezes a gente comprar um vestido de festa, não tem como flexibilizar um vestido de festa no meu dia a dia, né? Tem peças que não dá, a gente não pode ter tudo, é o que eu sempre falo muito com a roupa. A gente não pode ter tudo. Mas então eu posso, em maioria, né, escolher peças que vão ser funcionais, que vão transitar no meu guarda-roupa, que vão conversar com o que eu já tenho lá. Porque às vezes a gente não precisa ter muito. Mas uma coisa é importante, escolher peças de qualidade, que vão aí perpassar anos e que você vai poder dar vida para elas com algumas outras peças que você vai agregando ao longo do tempo. E não espaçar muito tempo de novas aquisições. Porque quando a gente espaça muito tempo na intenção de, às vezes, não, eu vou usar só o que eu tenho, não vou, daqui a pouco você precisa até refazer um pouco mais e vai ter que se dispor de, às vezes, valores maiores, às vezes não vai encontrar com urgência aquilo que você gosta, então sempre com mais calma. Então sempre dar aquela visitada de novo no armário, tirar aquilo que, quando eu alcançar o corpo, quando eu chegar no peso, né, ou então quando eu me formar, é melhor, então vamos vestir o corpo de hoje. E hoje quem eu sou, o que eu tenho, os lugares que eu frequento, né, então qual é a minha vida social, e a partir disso usar a imagem como sua ferramenta e a seu favor. Você sabe que eu já fiz isso? Na pandemia eu engordei, e aí depois eu tava assim, eu emagrecia, aí eu ia lá experimentar uma roupa da anterior à pandemia e ainda não servia. E aí eu pensei,
acho que a questão não é o corpo, é desfazer dessas roupas. Porque acho que elas já não me cabiam mais, pra além de não caber no corpo. Sim. Né? E o sofrimento que é isso, né? Porque tudo que eu emagrecia não era suficiente. Uhum, Mas de uma época que também já não fazia muito sentido. Sim. E foi ótimo poder, tipo, não sou eu, é a roupa que precisa Tchau, sair roupa. pra outras entrarem. Né? E a gente muda, e esse processo, ele é muito importante a gente sentar e olhar pra ele. Não tem como, nós vamos ter que olhar. Às vezes nos atendimentos, e tem um caso de uma jovem que eu atendia a mãe, ela acompanhava a mãe, mas a loja não tinha nada a ver com ela. E ela fez faculdade no Rio de Janeiro, de Direito, e quando ela veio de lá, ela já tinha conseguido um trabalho em Belo Horizonte. Só que ela veio a menina da faculdade, que usava o short. Em Rio de Janeiro, gente, 40 graus, sensação de 45, era havaiana no pé, o short, a shirt de algodão, é o que dá pra usar, né? Faculdade o dia todo, estudos. E aí ela já tinha conseguido, terminou a faculdade, já conseguiu, ia passar por uma entrevista em Belo Horizonte. E aí ela, com muita dificuldade na loja pra escolher, e a mãe Fernanda, eu preciso que você vista ela. Eu falei, não vai dar pra ser tão prático, assim, não é rápido desse jeito. Eu entendi que o guarda-roupa dela é um guarda-roupa de estudante ainda, né? E aí eu tentei ir ouvindo um pouco. Eu falei, olha, as roupas que estão lá e que você trouxe, você vai usá-las todas no final de semana. E, inclusive, Belo Horizonte tem um monte eles têm muito aquele tardezinha, né, de pagode, aquela coisa. Eu falei, leva suas roupas pra lá, porque Belo Horizonte, quando é quente, é muito quente. Mas agora, pra esse momento, vamos tentar adaptar as peças que nós temos aqui pra ocasião, a adequação, que é o seu trabalho, mas de modo que elas também vão poder ser usadas no seu momento de lazer. E aí a gente pega uma calça alfaiataria, ela não uso isso, de jeito, não vou usar, mãe. Eu falei, calma, vamos vestir. Aí veste, dobra a barra, falou, olha, lá você vai usar um saltinho, mas no final de semana com uma t-shirt branca, um tênis no pé, isso aqui vai arrasar. E aí foi indo, a gente foi construindo isso. Então, romper com algumas coisas, deixar, porque a peça, a roupa, ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Eu, por exemplo, quando vou entrar num guarda-roupa de uma casa, quando faço a consultoria de imagem, é um lugar de muito cuidado. E às vezes a gente nem vai até o final, porque eu percebo que é um lugar que a cliente não quer que acesse, e tá tudo certo, né? Eu preciso... É muita intimidade, né? É muita intimidade. Como que a gente coloca a imagem e o vestir num lugar de inutilidade, de não significado, sendo que quando ele precisa ser acessado é algo que mexe com a gente. Então não tem como a gente colocar, roupa é só roupa, não. Ali, quando a gente vai acessar esse guarda-roupa, eu tenho bastante cuidado, porque guarda intimidades da pessoa, né? Que às vezes ela não quer que ninguém acesse aquilo. Então, sempre eu falo, olha, não precisa entrar no seu quarto. Você traz as peças, bota na sala e a gente estuda as que você tiver. Não me importa se você tem 2 closets, usa 3 quartos para guardar roupa, 4 guarda-roupas, porque acontece isso. Eu falo, quais são as peças que você quer trabalhar? Quer que eu vou até o quarto, quer que eu visite o seu closet? Ou você quer trazer as peças e a gente trabalha aqui na sala? Então, a gente faz muito isso. E eu faço isso em casa. Porque tem essa questão comigo também, eu falo, meu Deus, eu tenho que saber como eu vou acessar o guarda-roupa da cliente, porque eu não me sentiria, talvez, tão à vontade de deixar, né? Então, é uma construção. O profissional que lida com a pessoa que acessa o seu serviço e ela coloca ela no centro do atendimento, ela se preocupa com isso. O que o outro vai dizer, o que significa pra ele, é a nossa segunda pele, é muito íntimo. É importante respeitar isso. É uma extensão da gente. É uma mesmo. extensão. Tô aqui com a sensação, né, de que isso também é uma sugestão pra todo mundo que for trabalhar com algo com gente, né? Assim, de respeitar a intimidade. Já que a gente tá no bloco de indicações, que isso também é uma indicação. De que as pessoas sejam sensíveis a isso, à intimidade do outro. E se não der certo, parar no processo, eu acho que é importante o consultor pensar muito isso, sabe? Se ali ele estiver vendo que não vai avançar, e aí tem um prazo, existe um contrato, mas de repente aquela pessoa não vai conseguir levar até o fim, a gente vai precisar encerrar, e encerrar com tranquilidade, falar, olha, quando tiver na hora a gente volta e rever. Às vezes não é esse o momento, né? Então a gente trabalha muito isso. Eu recebo muitas mulheres que passaram por várias mudanças da vida. De trabalho, de questão amorosa, de saúde. Então eu falo assim, é o momento. Eu preciso agora usar cor. A minha família tá dizendo que eu preciso, meu guarda-roupa tá sem graça. Eu falo, mas precisa por quê? Eles gostam de te ver colorida. Você gosta de se ver colorida? Faz sentido? Então, vamos comprar. É só azul marinho que você gosta? Vamos comprar tudo azul marinho. Azul marinho é lindo! Olha nós de azul marinho aqui. Azul marinho faz. Mas é por isso, sabe? Fala assim, mas olha, minha mãe falou que eu só tenho preto no guarda-roupa. Eu falo, tá, mas você gosta de preto? Amo preto. Eu falo, então,
vamos comprar o preto, mas vamos testar o preto com cinza? Fica bem legal, porque aí também não é que vai tirar o preto e botar o laranja, né? Eu falo, tenta o preto com cinza. Acho que eu gostei, dá, aqui eu consigo. Eu falo, tá, então você quer tentar um verde, um pink? Não, pelo amor de Deus. Eu falo, então não. Realmente, a pessoa ela tem que imprimir ela, porque senão aquilo não se sustenta. Eu tenho a impressão de que daria pra gente fazer todo um episódio só sobre essas coisas. Eu falo assim, um novo episódio, tipo a parte 2. Mas, talvez a gente não faça uma parte 2, porque a gente tem uma coisa muito legal pra acontecer, né? Tem muita coisa pra falar mesmo. E a gente conversou sobre isso e tudo mais. Pra quem não sabe, pros desavisados de plantão, a gente tem um projeto de apoio coletivo no Catarse, né? Que é um projeto que sustenta o podcast. São pessoas que topam estar junto com a gente, né? E a gente tem recompensas rotineiras, mas toda vez que é possível a gente tenta ter uma recompensa extraordinária, no sentido de extra, né? E essa é extraordinária no outro sentido também, porque é muito legal. Porque a gente combinou com a Fer de ter um momento junto com as nossas apoiadores também, mas a nossa conversa é muito feminina, pra conversar sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, aprofundar um pouco mais, ter uma conversa mais próxima, acho que é um espaço também pra tirar dúvida, né? Pra ampliar um pouco o pensamento sobre isso, que vai acontecer em janeiro do próximo ano. Então, vamos ter esse espaço também, né? Essa também é uma indicação e um convite, né? Dá tempo, se você ainda não é apoiador do Catarse, dá tempo de ser apoiador também. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que dá pra gente contar para as pessoas que algumas pessoas, recentemente, estão nos apoiando mensalmente pelo Pix. É verdade. Então, o Pix também tá indo, né? Que é o desculpaudilongo@gmail.com. Caso você queira fazer um apoio pontual, ótimo, estamos recebendo sempre. Mas se quiser fazer também mensal pelo Pix, não tem problema. A gente envia newsletter quinzenal por e-mail. É algo que a gente tem feito. Então, aí a gente conseguiria colocar também para participar dessa conversa com a Fer. Não só pelo site, né? Verdade, Isso. bem lembrado. Tem mais uma coisa pra gente indicar. A gente tem nossas indicações ainda pra fazer, né? Eu e a Rô, mas pra indicar que é você, né, Fer? Eu fiquei pensando, como que as pessoas chegam até você? Passa seu arroba, todos os serviços que você oferece, porque, né, tem o arroba da loja, mas tem o serviço de personal stylist. Na verdade, os serviços são, né, nós temos a loja, né, nós trabalhamos com as roupas mais casuais, roupas assim que conseguem vestir um dress code passeio completo. Essa a nossa linha de trabalho, e também roupas mais informais também. E a nossa loja fica na rua Ituiutaba, 427, no São Benedito, próximo ao shopping. De Uberaba, nossa loja física. E também tem o trabalho da consultoria de imagem e personal stylist, que o telefone eu ainda uso o mesmo Instagram também, pode me chamar por ele. A gente está ainda nesse processo de construção do Instagram à parte. Eu não consigo desvincular muito, o pessoal acostumou também muito pelo da loja, me chamar e a gente conversar ali. O Instagram da loja é @cordui.ferborges. E o serviço é o de personal stylist, consultoria de imagem e também o de elaboração de mala personalizada, porque a gente tem esse trabalho também. Vai fazer uma viagem a trabalho, a passeio, quer facilitar a vida, o tempo. Então a gente faz esse trabalho da organização da mala em todos os sentidos e processos. De compra de peças para levar, tem a curadoria, de repente eu tenho clientes que às vezes viajam para o gelo e precisa, Fer, não tem essa roupa. Então a gente tem os pacotes. E aí é de acordo ali com o que a cliente traz como necessidade, a gente monta os pacotes e é bem interessante, economiza tempo e você não passa perrengue na viagem. Ideal para esse período agora de férias. Sim, Dá a ver. estamos aí, pode procurar. E a gente também, Fer, te agradecer muito, né? Mas a gente ainda tem nossas indicações. Pra mim, a gente já ia pro final, tava esquecendo os nossos. O que você tem pra indicar? Eu acho que eu vou, na verdade, passar a minha indicação pra Carol, pra ser mais justa. Porque Ela roubou a minha indicação. Ela falou desse jeito na hora de escrever o roteiro. Você roubou a minha indicação. Depois eu fiquei, nossa, eu roubei a indicação dela. Mas, de fato, pessoalmente, eu não tenho tanta relação com a indicação. Então, vou passar pra Carol. Pode falar. Então. Eu falo, o podcast da Bela Freud, que é a bisneta do Freud, que chama Fashion Neuroses. É um podcast que ela convida pessoas famosas pra deitarem num sofá
com o microfone, assim, a cena é até bem interessante, que o microfone fica bem assim, a pessoa tá deitada. E começa com uma pergunta de por que você tá vestindo o que você tá vestindo hoje. E a partir dessa pergunta, elas vão conversando ali sobre várias coisas, né? Vão chegando em milhões de lugares possíveis, né? E é tão legal. E aí, desde que eu descobri que isso existia, eu achei muito interessante, assim, que é uma pergunta imensa. Você pensar por que você tá vestindo o que você tá vestindo hoje, né? Porque pode ir pra milhões de lugares possíveis isso. Então, assim, muito, muito, muito interessante. Ela teve no Brasil, ela foi entrevistada pela Maria Homem. Esse vídeo também existe, e eu acho que ele é até mais acessível do que o podcast, por estar, né, legendado, enfim, né, tem a tradução ali também. Nossa, né, a Maria Homem é brasileira. Mas é bem interessante, assim, de assistir. Você não roubou. Fiquei assim, falei, não, deixa eu passar pra ela. Mas eu vou falar o que eu falei pra ela falar, que na verdade ela me indicou. É do livro que eu não li, do Michel Alcorado, chama Coisa de Rico. Tem vários podcasts, ele tá indo em tudo quanto é lugar, porque tá muito em alta, assim, o livro dele. Ele fez uma pesquisa de mais de 15 anos acompanhando pessoas ricas, milionários mesmo, assim. E ele é um antropólogo, né? Ele faz um estudo sobre isso. E é muito interessante, assim, acompanhar na fala dele, já que eu ainda não li o livro, o quanto que a roupa comunica, o quanto que a noção de riqueza cada hora vai sendo uma coisa. Então era ter bolsa de marca. E aí, de repente, tinha as marcas falsas, né? Aí as pessoas também podiam ter a bolsa, apesar de não ser a original. E aí hoje já não é. Hoje é uma bolsa que não tem nada ali que remete à marca, mas que a pessoa que conhece aquela bolsa daquela marca vai reconhecer, para ser uma comunicação que só os ricos conseguem ter entre si. E assim, é muito interessante, porque ele vai mostrando toda essa diferença mesmo de classe, de privilégios, benefícios, o jeito que você se porta abre ou fecha portas. Ele vai falando, por exemplo, que ele não tinha secretária. E aí as pessoas não marcavam reunião com ele. Ele teve que arrumar uma secretária. No começo era ele que fingia que era secretário dele, porque as pessoas importantes só conversavam, né, com quem tinha uma secretária. Então, assim, são coisas que vai ajudando a gente a ver essa parcela da população que é pequena, né, e discutindo de uma forma profunda sobre a antropologia, né, porque falando, nossa, parece uma coisa tão besta. E não é, né, ele vai fazendo uma reflexão muito profunda disso. Tem um recorte classe, assim, brutal nisso. Eu, por exemplo, nem perceberia quem que é a pessoa que tem a bolsa X, porque eu tô fora disso. Essa é a ideia. É muito interessante isso, porque esse distanciamento dessa pequena camada que tem esse acesso ao luxo, quando isso se massifica, ele já não quer mais. E isso hoje, porque se vestir é antropológico, é político, é social, é emocional. Então, não pode ser tratado de uma forma banalizada mesmo. Nós temos que trazer. Percebe no consultório, sim, do jeito que a pessoa chega, quão cuidada ela tá com ela mesma, quão não cuidada ela tá com ela mesma. Também, é muito político, assim, político no sentido, né, mais geral da palavra mesmo, porque existem esses códigos na sociedade, né? Voltando lá no início da nossa fala, e isso é uma realidade. Será que se eu vestir, parece que eu estou querendo parecer que eu tenho, que eu sou? Será que eu estou querendo me posicionar de um lado que eu não estou? Às vezes, propriamente dito, financeiro. Às vezes a pessoa fala, mas eu não vou me vestir porque quem se veste assim é de uma outra camada social, eu não posso. Não é mesmo? Tem isso. E a gente, até enquanto mulher, a gente faz muito isso, porque os nossos primeiros tratados e acordos são na nossa família. E às vezes as mulheres da família não costumam se vestir assim. Nenhuma se vestia. Por que você quer se vestir assim? Por que você quer essa forma de roupa? Por que esse cabelo tão arrumado? E aí parece que aquilo é você deixar as suas raízes e virar as costas para elas. Mas não, é ser disruptivo e falar, dá para ser de outra forma. E dá para começar muito um episódio só disso, né? Isso, na verdade, assim, para encerrar e para não prolongar, porque daria uma outra conversa, isso me trouxe pra moda. Foi isso que me trouxe, sabe? Não, eu posso sim, eu posso ter uma roupa melhor. Eu posso me vestir bem, mesmo vindo de onde eu vim. E mesmo olhando para as mulheres da minha família e entendendo que ali ninguém se vestia assim. A gente só usava o que ganhava. Você vai escolher roupa em loja? Quem é você para escolher roupa em loja? Uma pessoa, né? E aí eu falei, olha, eu posso escolher minhas próprias roupas. Hoje eu posso comprá-las.
e vestir como eu gosto, de quem eu sou. Isso é muito, muito importante. Sério? Importa. E eu acho que isso conversa com a outra coisa que eu tinha pra falar, que é uma frase do Albert Camus. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele. Mas que é muito... Me toca muito, sabe? Eu lembrei dessa frase pensando no episódio. Lembrei, inclusive, do vestir ser. E agora, com o que você disse, acho que contorna ainda mais, sabe? Ele escreveu assim: você nunca será capaz de experimentar tudo. Então, por favor, faça justiça poética à sua alma e simplesmente experimente a si mesmo. É isso. Agora sim, permitido. Agradecendo. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Por receber aqui a gente, né? E por todo esse ano, que você nos ajudou muito, assim. Que trabalho incrível o seu, assim, para dar essa cara de mais profissionalismo e seriedade pro nosso trabalho. Eu me senti crescendo, pessoalmente. Eu também. Obrigada. Eu quero contar pra vocês que vocês também contribuíram com o meu crescimento, porque tem coisa que eu experimentei em vocês. Somos cobaias! A vez que eu fiz, eu falei, olha, vou ter essa oportunidade, assim, e de uma forma muito cuidadosa e carinhosa, eu falei, vamos, porque os temas, eles me obrigam a ir atrás, e isso foi muito bom, então, é diferente de quando eu faço ali os atendimentos pontuais para uma festa, para um casamento, né, para eventos assim. Agora vocês me trazem temas vivos, orgânicos, que eu preciso falar, não dá pra ser só uma roupa, porque o dress code é esse, eu tenho que pensar o tema. Então isso enriqueceu meu trabalho, né? Vocês trouxeram pra mim agora, principalmente, a nossa fala antes do podcast, enriqueceu muito e me despertou muita vontade de estudar ainda um outro viés, que eu acho que vai contribuir muito com a moda e que eu acho que não tem, eu não vejo por aí. Às vezes eu não trago tanta indicação, porque a gente tem muita superficialidade. Então, assim, tá muito fácil. Você quer buscar como ter um guarda-roupa inteligente, quais peças são fundamentais, você dá um Google, você vai no chat, né? Aí eu falo, gente, eu vou indicar, assim, o que a gente vê mais, tá aí, tá massificado. Mas essa profundidade, são poucas pessoas que a gente vê ainda. E aí, eu acho que a segurança maior para as indicações tem que ser com responsabilidade também, né? Então, eu tô nesse processo também, de conhecer essas pessoas, quem são elas. E quando vocês me trouxeram o roteiro e o tema, olha, tem muita coisa bacana. E que a partir de agora, acho que vai se tornar até aí uma linha de estudo. Que bom. Gostei muito. Obrigada, meninas. Bom, que é uma troca, eu tenho essa sensação de que é uma troca fértil. Também. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!